Ministério Público. Minhas mais sinceras saudações a todos aqui presentes, com plateia, a família da vítima, a qual tenho muito respeito, que esse é um momento muito delicado para todos. Aqui não é um momento de risadinha, de felicidade, aqui é o Tribunal das Lágrimas. Aqui, ninguém vai sair feliz. Ninguém sai feliz daqui. E por último, mas não menos importante, gostaria de saudar Vossas Excelências, que estão aqui hoje no papel de juízes da causa, certo? A decisão dos senhores é soberana, vale mais do que a dele. Vale muito mais do que a dele. E eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram uma frase chamada boi deitado não é vaca? Já ouviram falar essa frase? Boi deitado não é vaca. Provar para alguém teimoso que um boi deitado não é uma vaca de longe é extremamente difícil. E é isso que a acusação está fazendo. Está dizendo que o boi deitado não é vaca. Ou está dizendo que o boi deitado é uma vaca. Perdão. Só que em todas as provas desse processo, em todas as evidências, está mais do que evidente, está mais do que claro, de que não existe nenhuma ligação do réu com esse processo e com a vítima, e com nenhum dos depoentes. Não existe nenhuma ligação do réu com esse processo, com a vítima ou com algum dos depoentes. Nenhuma. Zero. Zero, zero, zero. Talvez essa alegação tenha vindo além, porque não foi provado, nem no inquérito, nem em nenhum outro momento até aqui, de que o réu tem envolvimento com isso. Certo? O réu nem sequer tinha conhecimento de todos esses fatos. Porque a defesa não nega que o fato ocorreu. A defesa não nega que o fato ocorreu. O fato ocorreu, existe uma vítima. Existe uma pessoa que foi assassinada dentro da sua própria casa. Existem testemunhas, existem depoimentos, existe farta prova. Mas Bruno não está envolvido. Vamos lá. Eu anotei algumas coisas ali enquanto observava a acusação falar. E eu não vou nem falar das provas, eu deixei para o próximo, para minha nobre colega. Mas eu gostaria de falar algumas coisas dessas anotações, certo? Eu não vou nem falar do que está dentro do processo, certo? Disseram que havia duas testemunhas que ligaram Bruno a esse caso. As duas testemunhas são Laudicea e Cosmo, que são supostamente vizinhos, certo? Eu desafio a acusação a abrir o processo, chegar aqui para vocês, abrir o processo, folha tal. Eu desafio e dizer, olha, tá aqui, ele está dizendo aqui, Bruno está envolvido. Vocês sabiam que no momento do fato, Bruno estava preso? Pois é, Bruno estava preso. Bruno estava preso por outro fato. Bruno não é santo. O réu não é santo. Ele tem envolvimento com o crime, assim como a vítima. A vítima tem total envolvimento com o mundo do crime. Bruno também. Mas isso não quer dizer que eles têm um liame, tem uma ligação com esse fato. Bruno pode ter um Renegade, pode ter um Hilux, pode ter um Atrax, pode ter um veículo que ele pode ter caído do céu, esse veículo. Isso não deve influenciar. Também não, o que não, também não deve influenciar é o passado de Bruno com o mundo do crime. Porque, mais uma vez, repetindo o que eu disse lá no começo aqui dessa tribuna, aqui é o Tribunal das Lágrimas. Aqui não tem santo, aqui não tem felicidade. Aqui é tristeza do começo ao fim. E eu não gosto de ficar batendo na tecla da acusação, porque isso acho que é dar muito cartaz. Mas, Bruno estava preso no tempo do fato, certo? Ele não incomodava a vítima, assim como a vítima não incomodava ele, porque eles não se conheciam. A acusação falar que a vítima, assim como os outros acusados, eram ameaçados pelo réu, da onde saiu isso? Da onde saiu?
não saiu de lugar nenhum, saiu da imaginação das autoridades responsáveis pela investigação. Porque não tem lugar nenhum, mais uma vez, não tem lugar nenhum. Esse processo deveria chamar Saara, porque é um deserto probatório. É um deserto probatório. Certo? Por essas provas aqui, por essas provas desse processo aqui, supostas provas, qualquer pessoa que sentasse aqui no banco dos réus, se vocês condenarem, ia ser uma justiça enorme. Porque qualquer pessoa que sentar aqui com esse tipo de acusação, esperando a boa vontade das autoridades responsáveis pela investigação, de se chegar a um resultado, de culpar uma pessoa, Bruno não é inocente. Como eu falei, ele tem uma vida pretérita. Ele tem envolvimento com o mundo do crime. Mas por esse processo aqui, ele não deve pagar. Porque ele já está sendo segregado de sua liberdade. Ele é um ser humano, como qualquer outra pessoa. Certo? Ele não é um monstro. Embora a acusação tente trazer para vocês esse sentido de ser monstro. Porque todo mundo que chega aqui, a gente já chega perdendo. A defesa já chega perdendo. Por causa da mídia, por causa do estigma. Esse estigma que a acusação traz para ir para esse plenário, para que vocês pensem, Bruno é um monstro. Ele tem que ser preso, ele tem que estar preso. Certo? Vocês são juízes hoje. Realmente, Bruno, ele já paga por muitos crimes. Mas, mais uma vez, não existe nenhuma ligação de Bruno com este inquérito, com este processo, certo? Vamos lá. Como é que uma pessoa que se predispõe a acusar alguém chega aqui e fala: temos que afastar Bruno da sociedade. Bruno fez justiça com as próprias mãos. Não se faz justiça com as próprias mãos, com as mãos algemadas, porque ele já estava preso. Não existe nenhuma, repito, nenhum indício, nenhuma prova. Não existe. A única coisa que existe é ouvir falar. Porque a gente não sabe de onde saiu. E que Bruno tem envolvimento com este crime. Tem que botar quanto tempo? Quer saber o tempo? É. O senhor está falando a 15 já. A 15? 13, não, 13. Já vou encerrando a minha fala. Peço que Vossas Excelências coloquem a mão na consciência na hora da votação. Quando lá no quesito falar que se houve materialidade, existe um corpo, existe uma vítima, digam que sim, existiu. Mas quando chegar na pergunta de que Bruno tem envolvimento, digam não. Porque só se condena alguém com provas e não com essa área aqui. E para finalizar também, eu adoro esse livro aqui. Se chama O Conde de Monte Cristo. Conta a história de um homem que ficou preso durante 14 anos injustamente pela acusação de quem? Eu marquei aqui uma passagem em que o promotor que acusou o conde fala: o homem que empunha a espada da justiça deve fulminar quem tiver culpa. Existe culpa, mas não é de Bruno. Muito obrigado. Então, o seu desafio é ter a resposta. Sim. Seria, né? Tá aqui. Por favor.